Olá, eu sou o professor Cícero, de Redação, e hoje eu vou falar de um tipo de argumento muito útil na dissertação argumentativa, que é o argumento de analogia. Fazer uma analogia é comparar uma coisa a outra. O argumento de analogia funciona da seguinte forma. Quando você está discutindo alguma situação que não tem ainda um resultado, que pode levar a múltiplas interpretações, você pode comparar essa situação a uma outra situação já conhecida e dizer que o resultado da situação que está sendo discutida é um resultado que deve ser próximo ao da situação que já foi resolvida. Um exemplo. Muita gente discute se é interessante ou não liberar o consumo de drogas. Muitos argumentos de analogia aparecem nessa discussão. Pessoas dizem coisas do tipo: na Holanda isso foi tentado e deu tal resultado. Portanto, no Brasil deve dar um resultado semelhante. Por outro lado, tem que tomar um cuidado muito grande, que é o seguinte: a comparação de um país com o outro não pode ser uma coisa isolada. Há muitas variáveis em questão. Então, quando você compara duas situações, é muito importante comparar situações que realmente tenham condições análogas, que tenham variáveis próximas. Comparar o Brasil à Holanda não é a coisa mais correta do mundo, já que a Holanda é muito menor que o Brasil, por exemplo. Já que a Holanda tem uma formação cultural muito diferente da do Brasil. Então, nem toda comparação automaticamente é válida. Por outro lado, você pode também usar o argumento de analogia para estabelecer comparações com exemplos particulares para regras gerais. Como assim? Vamos supor que alguém fala que as leis têm que ser respeitadas. A pessoa usa isso, que é uma regra, para defender alguma opinião dela. Ela acha que alguma lei que existe hoje tem que ser respeitada porque, afinal, é uma lei. Você pode usar o seguinte argumento de comparação. O direito de possuir escravos também já foi uma lei. E hoje sabemos, todos consideramos pelo menos, que esse é um direito muito errado. Ou seja, isso prova que o fato de uma coisa ser lei não é automaticamente a garantia de que é uma coisa justa. Por meio de um argumento de analogia, a gente chega até essa conclusão. Por quê? Porque a pessoa para justificar um caso particular, ela tentou usar uma regra geral. Os argumentos de analogia são muito fortes para derrubar regras gerais, porque basta você encontrar um exemplo dentro da mesma regra que desminta aquela comparação, que desminta aquela regra. Por exemplo, no caso, a posse de escravos ter sido uma lei mostra que nem toda lei é boa. Tudo bem? É isso por hoje, até a próxima.